Então, gente, é por isso que é bom vocês ouvirem que as pessoas, elas não conseguem acreditar muito, não. Ela acredita em loteria esportiva, ela acredita em jogo do bicho, ela acredita em marketing multinível, ela arrisca. Mas com Deus, ela tem aquela resistência que eu vou fazer. Deus funciona. Para que a gente vai enganar? A questão é você se lançar. Quando você não crê, não faça. Não crê. Mas Deus realmente, como o Zé, ele colocou bem a Cláudia, não é só as tuas finanças, não. Deus, ele cerca. Se você lê Jó 1:10, diz que Deus, Satanás falando para Deus, também você cercou ele de bens e protegeu a sua casa. Meu querido, Deus protege tudo o que é nosso, amém? Porque vocês sabem que existe olho grande, existe inveja, existe ciúme, e tudo isso, quando você é fiel com Deus, você pode falar: Deus, eu tenho semente no altar, eu tenho, mas se você não tem, você não pode reivindicar. Mas quando eu tenho semente no altar, e Deus, ele entra, libera o anjo e te abençoa, amém? Nós vamos ouvir a Daia. Cadê a Daia? Cadê a Daia? A Daia está ali. A Daia está ali. Vamos aplaudir bem forte. Ficou bem laranja, hein? E aí, Daia, tudo certo? Sou um pouco tímida, tá, gente? Não, a Daia está com a gente há quanto tempo? 1 ano e 2 meses. A Daia vem de outro ministério, não é? Então, eu creio que foi bem acolhida aqui, eu acho, né? O que tu acha? Então, ela está com a gente, então ela vai eu contar um pouquinho o que aconteceu nesse 1 ano e 2 meses, né? Com a vida da Daia. Daia, fica à vontade. Então, assim, eu sou de lar cristão, então minha mãe e meus pais sempre me ensinaram o caminho certo a perseguir. Só que o que acontece? Eu fiquei 27 anos no meu outro ministério, só que depois que meus pais entregaram a igreja, que eles eram pastores, eu comecei a ficar um pouco desanimada. Então eu comecei a participar de uma outra igreja no mesmo ministério mesmo, só que eu comecei a ir na igreja apenas com o corpo físico, eu já não tinha vontade muito de ir. Eu ia porque eu sabia que era uma rotina minha. Quinta-feira é dia de culto, eu me arrumava para o culto. Domingo é dia de culto, eu me arrumava e ir para o culto. Então eu não ia mais com aquele amor que eu tinha, eu ia apenas para cumprir uma rotina minha de 27 anos que eu já tinha que ir. Eu sabia que eu tinha que ir, mas não ia mais por amor. Então eu comecei a trabalhar no emprego e Deus me mostrou, como a Vivi pregou um dia, que Deus, ele é um Deus de detalhes. Então eu comecei a frequentar, comecei a trabalhar em outro lugar, comecei a trabalhar com a Paloma. Tu pode ver que ela está mais feliz agora, eu comecei a trabalhar lá. No bote. No bote. Aí eu comecei a trabalhar com a Paloma e ela começou a me falar da Avalanche. Eu já conhecia antes, eu já frequentei um tempo na G12. E ela começou a me falar da Avalanche. Eu comecei a ter, vou lá conhecer essa igreja, né? E Deus, ele cuida de cada detalhe, porque foi um ano bem difícil. Foi um ano que minha vida virou de ponta cabeça, literalmente. Aí eu comecei a conhecer a igreja, eu comecei a ir a um culto. E depois de um culto eu já nunca mais saí. Então eu entreguei meus cargos que eu tinha na outra igreja, entreguei tudo que eu tinha lá, me desliguei e comecei a vir na Avalanche. E a tua vida com Deus, como que foi? Eu cresci muito espiritualmente, porque eu estava fria. Eu ia na igreja, mas eu já não sentia a presença de Deus, já não tinha intimidade, eu já não conversava todos os dias como eu conversava, já não lia tanto a Bíblia, porque eu estava realmente muito desanimada com aquele ministério. Então, quando eu voltei para a Avalanche, eu comecei a voltar a conhecer Deus realmente, eu comecei a ter intimidade com Deus. Recender o primeiro amor. Exatamente. Né? E tem valido a pena? Com certeza. E depois disso veio a tua mãe também, né? A Tere, que é pastora também, né? Até ela começou aqui, né? Eu comecei a vir sozinha, só que eu sempre orava, porque minha família sempre me ensinou, minha mãe e meu pai sempre me ensinaram, que a família tem que andar junto, tem que crescer junto, espiritualmente. Então eu comecei a orar para que minha mãe viesse para cá também. Ela foi bem resiliente no começo, porque ela teve uma vida também, ela desde pequenininha, ela era da mesma igreja, então foi difícil ela se desligar de uma igreja. E eu também, eu fui 27 anos da mesma igreja, então foi difícil o desligamento. Só que daí, quando eu reconheci que eu não fazia mais parte daquele ministério, que não adiantava eu ir na igreja apenas por ir, eu comecei a ver que realmente a gente tem que ir por amor. Então eu comecei a orar e a mãe começou a vir em um culto
e também Começou ficou. a orar? Claro, porque eu não orava mais antes, né? Não orava mais? Não. Tu vê como é que é, né? A oração faz diferença, né? É. Mas tu não orava por quê, me diz? Eu não tinha mais vontade. Não tinha mais vontade? Não tinha. Eu ia na igreja, só que o problema que acontecia é que eu era lá, eu fazia parte da liderança na igreja. Então eu comecei, como a gente está fazendo a parte da liderança, Deus começou a cobrar muito de mim. Porque eu estava sendo muito cobrada por Deus. Então nesse momento eu comecei a ver, não, ou eu faço por amor ou eu não faço mais. Aí foi nesse dia que eu comecei a ir na Avalanche, no primeiro dia. Aí que eu voltei a sentir a chama do primeiro amor de Deus e eu reconheci que não é lá o meu lugar é em outro lugar, que é na Avalanche. Agora colocou a mão no arado, não olha mais para trás. Ó, eu não ia falar, mas me induziram a falar. A Bruna me induziu. A Bruna mandou falar que a Dai, ela tá varejo, né? Não ia perder, né? É por um momento. Então, ó, eu tô vendo esse anel. Um anel, ó, tira os anéis. Amém? Obrigado, Dai. Vamos aplaudir bem forte, Jesus. Mas uma vez tu vê só, olha, a gente às vezes, se a gente não está ligado em Deus, a gente desanima mesmo, gente. Desanima. Porque no mundo, a Bíblia diz, vai ter aflições. Deus diz, Ele dá a dica. Jesus diz, ó, no mundo vão ter aflição, tem de bom ânimo. Então, mantenha-se em oração, mantenha vindo ao culto, mantenha lendo a palavra de Deus, mantenha jejuando, porque a gente às vezes fica triste, nós também somos ser humano. Não é porque a gente começou a vir à igreja, a gente vira evangélico, a gente é super-homem. Não é, não é. A gente tem dificuldade às vezes. E o que vai nos suprir, o que vai nos fortalecer é a nossa vida com Deus. Amém?